tema que, como a gente tem um público majoritariamente feminino aqui, é um tema que toca muitas de vocês. É sobre liderança feminina e bem-estar. E para isso eu chamo Simone Murata e Simone Galo, as duas são do Todas Group. Uma salva de palmas. Oi, tá ligado? Vocês estão... Tudo bom, gente? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, mulheres. Boa tarde, um homem aqui para falar de liderança feminina. Muito bom, obrigada. Eu fico aqui com o passador, tá, Si? Gente, apresentando aqui, aonde que aponta? Aonde aponta? Um segundinho, gente. Já? Aê, tudo bom? Gente, me apresentando para vocês. Aqui é fácil, as palestrantes. É Simone, bem fácil, quase assim, bananas de pijama, né? 1 e 2. Nós somos da Todas Group. Meu nome é Simone Murata. Eu estou como CEO da Todas Group, e a Todas Group é uma empresa de aceleração de carreiras femininas dentro de empresas. Eu tenho uma carreira corporativa, sempre em grandes multinacionais, passei pela Bunge Alimentos, Unilever, Coca-Cola, sempre na área de marketing, e resolvi fazer uma migração de carreira para a tecnologia, e de tecnologia hoje eu estou na Todas, que é uma edutech com foco em liderança feminina. Agora sim. Eu sou a Simone Galo. A gente está com o nosso QR Code aqui, que vocês podem se conectar com a gente. Eu sou advogada de formação e também fiz transição de carreira, trabalhei mais de 20 anos no mercado corporativo e trabalho com desenvolvimento humano já há bastante tempo. E agora me juntei aqui com a Si para trabalhar com a Todas Group com um tema específico que eu sou apaixonada, que é o desenvolvimento de mulheres e a questão da saúde mental no ambiente corporativo. É um tema que atua há muito tempo e é muito caro para mim. Pode passar, sim. Porque a gente não se ouve se a gente não põe. Então, ela vai pôr aqui para a gente também poder passar. Antes da gente começar a entrar mais no detalhe, por que a gente veio falar disso, né? A gente está aqui num evento de saúde mental falando de liderança feminina. Então, a primeira coisa é, o que tem a ver o tema de liderança feminina num evento de saúde mental? E aí a gente vai dividir aqui nossa conversa em 2 temas super relevantes. O primeiro não sei se vocês sabem, mas a gente viu isso falando ao longo dos últimos 2 dias, quem acompanhou as palestras lá, tanto no palco principal quanto aqui, esse indicador, todo mundo falou dele. Independente da pauta ser feminina ou não ser liderança feminina, todo mundo falou dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é essa. As mulheres são as que mais adoecem, né? Tem solução? Tem solução. Então, daqui para frente, a gente vai explicar um pouco disso e depois a gente explica como a Todas pode nos ajudar a transformar essa realidade, principalmente do ponto de vista da liderança feminina. Vamos lá, gente. Como a Si falou, 64% dos afastamentos do INSS no ano de 2024 foram de mulheres. E esse número vem crescendo ao longo do tempo, tá? E o que a gente sabe sobre isso? Por que isso acontece? Primeiro ponto gente, sobrecarga de trabalho. Acho que todo mundo já ouviu falar, e todo mundo aqui, na sua grande maioria, mulheres, né, passam por essa dupla jornada. Hoje, as mulheres têm 82% a mais
de serviços para se fazer depois que ela sai do escritório do que os homens. Isso em horas, para você ter uma ideia, pelo IBGE, as mulheres trabalham 24 horas a mais por semana, enquanto os homens trabalham 11 horas a mais fora do ambiente de trabalho. Isso, obviamente, isso a gente está falando na média. E se vocês pensarem que em cerca de 13 a 15% dos lares brasileiros são liderados por mulheres monoparentais que não têm outra ajuda dentro de casa, essa mulher faz esses 25 horas dela, mais as 11 horas dos homens. E aí, fala um pouquinho desse burnout, tá? A outra coisa é que quando a gente olha, e também é um tema, apesar da gente ter leis de equidade salarial, hoje a mulher ainda ganha 21% a menos do que os homens dentro dos ambientes corporativos, estando na mesma posição. Se você pega uma régua, mulheres na mesma posição, você tem um gap de 21%. E uma outra coisa interessante é que em cargos de gerência para cima, e esse gap ele acontece exatamente na contratação, onde homens negociam melhor o salário do que mulheres. Mulheres tendem a aceitar a primeira proposta muito mais do que o dos homens. E isso faz com que, por mais que a empresa tenha uma equiparação igual de performance, de potencial, essa diferença ela vai se perpetuando ao longo da carreira. Além disso, tem outro dado que impacta muito a saúde mental das mulheres, que é 48, gente, 50, metade das mulheres são desligadas da empresa até 2 anos após a volta da licença maternidade, né? E por que isso acontece, gente? A licença maternidade, ela não é só um divisor de água nesse número de horas trabalhados fora do escritório, né, com a responsabilidade de criança. Mas existe também a volta da licença maternidade, que é onde ocorrem mais os desligamentos, onde depois que você está 4, 5 meses longe do seu cargo, as dinâmicas da empresa mudou, os stakeholders mudaram, tudo mudou e você volta nessa empresa com as pessoas, com a expectativa que você tem uma performance de uma funcionária mais antiga, mas na verdade é tudo novo. Porque nada mais é estável em 6 meses que você está fora do seu ambiente de trabalho. E isso causa também uma disrupção dentro da carreira feminina. Tem um outro dado, que esse é uma pesquisa que a Todas faz todos os anos, no mês de março, que é o mês das mulheres, e esse dado a gente acabou de publicar, que 53% das mulheres já tiveram que abrir mão da saúde mental por causa do trabalho. Então, a gente costuma focar na carreira muito mais do que na própria saúde mental. E tem além disso, tem um dado complementar a desse, que é 77% das mulheres abrem mão também do bem-estar próprio para focar na carreira. Por quê, gente? Quando você tem um problema e você precisa trabalhar mais tempo, a mulher tende a não abrir mão do cuidado com o filho, o cuidado com a casa, o cuidado com a mãe, o cuidado com a vizinha. E aonde que sobra? Sobra para a gente abrir mão de nós mesmas. E a gente vai deixando isso e arrastando ao longo dos tempos. Tem alguns outros dados de pesquisa aqui, a gente está trazendo esses dados porque eles são importantes para a gente falar assim, nada do que a gente diz é um achômetro, nada é consequência, é tudo informação. E por que isso é tão importante? A gente está falando aqui de NR1 também, NR1, esse evento está sendo falado a respeito disso, e tudo que a NR1 determina e mapeia, depende do quê? De saber qual é o problema. Se a gente não sabe qual é o problema, a gente cria planos de ação que não têm relação com o problema que a gente está criando. Então, por isso esses dados são relevantes, até para que as empresas possam, de fato, entender qual é o problema que elas têm, porque os problemas podem ser diferentes de uma empresa para outra. Esses são os dados gerais, né? Mas a gente tem relações individuais e separadas. Por isso que é tão importante a gente analisar esses dados, até para que cada uma das suas corporações possam identificar qual é o seu problema específico e como agir a partir desse dado.
A gente vai passar rapidinho mais alguns aqui, porque eu acho que é bem importante se trazer os casos que a todas têm de solução desse tema e como o desenvolvimento da liderança feminina impacta positivamente a saúde do ambiente de trabalho, porque é muito relevante, e ela vai trazer esses dados, como os programas que foram implementados nas empresas, eles acarretam uma transformação das pessoas que vivem ali. Por quê? Porque as mulheres, ela vai, não quero dar spoiler, mas ela vai falar que o desenvolvimento das mulheres líderes que habilitam capacitam suas habilidades, elas transformam o ambiente, porque elas são mais autoconfiantes, então elas vão cobrar de uma maneira diferente das suas equipes. Elas não vão buscar culpado, porque elas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem delegar atividade, elas sabem ter esse plano, que são todos esses itens de risco que são mapeados nos temas da NR1. Tem alguns outros dados aqui, eu vou passar rapidinho, e é legal que vocês estão tirando foto dos slides, podem tirar se quiser, depois complementar, a gente pode dividir também. Ao final, a gente vai dividir uma pesquisa com vocês, então, no final vai ter um QR Code que a gente vai encaminhar todos esses dados, tá? Podem ficar tranquilas. E aí, só complementando assim, todos os dados que eu comentei com vocês até agora, eu tenho certeza que não era novidade para ninguém. Todo mundo já tinha ouvido falar de sobrecarga, de trabalho feminino, sobre todos esses temas. Agora, quando você fala de saúde mental, tem um outro dado que não se discute muito e que é um grande ofensor do bem-estar dentro das corporações. E esse dado, ele vem muito sobre o desenvolvimento da mulher dentro do ambiente de trabalho. O que acontece? No início do século passado, lá 1910, 1920, a mulher não podia trabalhar porque a lei não deixava. Simplesmente você tinha que ficar em casa. E aí, tá bom, lugar de mulher é em casa e a gente cumpria. Passou um tempo, Revolução Industrial, etc. A mulher foi começar a trabalhar, mas ela não ocupava cargos de posição de liderança. Lá pelos anos 1980 e etc., a mulher começa a ocupar os primeiros cargos de liderança, que é gerência, por exemplo, e a gente chega no movimento onde se chama teto de vidro, onde as pessoas entendem que a mulher tem um papel, sim, estratégico, mas ela não consegue passar de um nível gerencial. E depois disso, e nessa época em si, se falava muito abertamente sobre isso. Então, a mulher não sabe negociar tão bem, a mulher não tem o perfil de finanças, para o comercial é melhor um perfil de homem. Isso eram comentários que eram super aceitos e falados na empresa. Eu, quando comecei a minha carreira, passei várias vezes numas discussões dessa. Hoje, o que a gente já sabe? Que está claro para todo mundo que as mulheres podem ser CEO, podem estar onde quiserem, que a gente pode crescer e etc. Porém, a gente ainda não aprendeu a não pensar esses pensamentos enviesados que a gente tinha década passada. Então, apesar de eu não ser mais aceitável eu falar que mulher não pode ser CEO, que mulher não pode negociar, existem os vieses inconscientes onde as pessoas pensam isso, tomam decisões em cima disso, mas dificilmente ela fala porque aquilo ali não é mais aceitável. O que faz com que todas as agressões das mulheres elas passam a ser invisíveis e muito mais difícil da gente gerenciar quando se fala de saúde mental, porque você entra muito na discussão de, eu falei isso, mas eu não tive, você que entendeu isso, eu não tive a intenção de ofender. Aí uma pessoa te corta numa reunião, aí você fala, você está me cortando, fala, não estou te cortando, e fica numa coisa onde a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas você não tem tanta clareza para você tomar uma ação e você ter uma correção direta sobre isso. Então, a dificuldade de todo esses afastamentos, ele tem relação não só de todos os dados que a gente sabe, mas também dos dados invisíveis, que se a gente não começar a agir em cima deles, dificilmente a gente vai cair aquele número de afastamentos femininos. Esse é um slide que existe falando sobre o papel do homem, né, no combate dos viés. É uma pesquisa também super completa que a gente fez, que a gente vai dividir com vocês, mas acho que a gente não vai ter tempo de entrar tanto aqui no detalhe, né?
essa pesquisa do impacto das mães. Então, assim, tem muitos detalhes desses dados que a gente está falando que impactam demais, mas o que a gente quer falar aqui daqui para frente, que eu acho que é isso que é bem importante, é o que, que a liderança feminina tem a ver com essa solução. Como assim? Eu vou incluir no meu plano de ação um treinamento para liderança feminina para resolver um problema de adoecimento na minha empresa. É possível? Sim, é possível. Funciona, faz diferença. E aí a gente vai trazer alguns dados para vocês para comprovar isso de realidades que já foram alteradas em empresas com o desenvolvimento da liderança feminina como uma grande solução. Gente, a primeira coisa que quando a gente fala em liderança feminina, e tem que ficar muito claro, é assim: a mulher em uma posição de tomada de decisão, de poder, em complementariedade com a liderança masculina, é capaz de trazer muitos resultados positivos para o negócio. Eu trouxe alguns deles aqui. Essas são pesquisas da Organização Internacional do Trabalho, da McKinsey, da Deloitte, que mostram que empresas que têm equidade na alta liderança têm um índice de ideias inovadores na sua equipe de 152%, tem um aumento de produtividade de 50%, tem uma percepção positiva muito maior entre os funcionários, você tem retenção de top talents da empresa, você tem um EBITDA até 36% maior do que as empresas do mesmo segmento que não têm equidade, e você também tem mais chances de você ter bons ratings em ESG por causa desse olhar 360. Então, quando a gente fala de colocar a mulher em posição de liderança, a gente não fala só de uma causa social, porque as mulheres deveriam estar lá, porque a gente tem papel na mesa, mas a gente fala muito sobre como você tirar o melhor impacto da sua força de trabalho em relação ao negócio, porque começa a ter uma complementariedade de habilidades entre homens e mulheres. E, com isso, o mundo se abre. Tem uma perspectiva que é muito legal, que ele fala o seguinte: se você não tem diversidade dentro de um lugar, é como se você entrasse numa biblioteca, você tivesse 1000 títulos nessa biblioteca, e os 1000 títulos fossem escritos pelo mesmo autor. Que ele ia ter temas diferentes, sei lá, ia falar sobre autoconfiança, sobre jardinagem, sobre construção, mas sobre do ponto de vista da mesma pessoa. Quando você coloca diversidade, é como se você tivesse entrado numa biblioteca, 10.000 títulos, e 10.000 pessoas diferentes terem escritos aqueles títulos. O que mostra que você tem muito mais chances de achar pontos de vista e saídas diferentes para o mesmo problema, porque você está vendo ele de vários ângulos diferentes. Esses dados aqui é exatamente a representação disso. Só que hoje está muito difícil as mulheres chegarem nessas posições de liderança, exatamente por toda essa pressão que a gente falou aqui nos slides anteriores. E aí é muito legal porque é isso, né? A gente não está falando, a gente está falando de resultado de negócio, tanto que o título da palestra ele é exatamente esse, é a liderança feminina como alavanca de bem-estar e resultado de negócio, porque interfere diretamente no bolso e, no caso aqui, na prevenção do adoecimento. Então, a gente vê o seguinte, também são dados internacionais da McKinsey. As mulheres, quando elas estão ocupando cargos de liderança, ela tem 2 vezes mais chance, ou seja, a gente amplia muito a probabilidade do apoio mesmo, suporte emocional, principalmente quando elas estão treinadas, porque elas não estão, muitas vezes nós, mulheres, a gente tende a reproduzir comportamentos, principalmente em grandes empresas, que reproduzem o modelo de um homem, né? A metodologia da Todas, ela é interessante por isso, porque a partir da neurociência, a gente desenvolve habilidades femininas para que a gente fortaleça a nossa própria habilidade como mulher. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial que transforma, de fato, as relações no trabalho. E aí, gente, tem uma das coisas que é muito importante a gente falar aqui sobre saúde mental também, que esse dado que a Si colocou, que as mulheres são muito, muito contribuidoras para uma cultura de acolhimento e positiva dentro da empresa, é que esse tipo de esforço que a gente faz, geralmente, ele não é valorizado quando você tem
uma avaliação no final do ano. E isso obviamente, gente, faz parte do trabalho e isso toma tempo. E a gente valoriza isso. Se você dá 2 vezes mais mentoria, toma café com seu time, você ouve, está mais aberto para ter empatia, digamos assim, no ambiente de trabalho, menos tempo você também tem para fazer isso. Só que num ambiente de trabalho onde não tem esses profissionais fazendo esse papel, ele é um ambiente muito mais agressivo e de muito mais rotatividade de headcounts. Tá? Aí, como que a Todas faz isso? Né? Como é que ela prepara as mulheres para chegar nessas posições de liderança e, de fato, fazerem essas complementariedades? A Todas fez uma pesquisa super profunda com 40 profissionais da América Latina, entendendo o que fizeram essas mulheres chegarem mais rápido nas posições de liderança e como que elas ficaram nessas posições se sentindo confortável, né, mesmo num ambiente tão desafiador. E a gente mapeou 16 habilidades que foram fundamentais para elas crescerem. Essas habilidades são divididas em 4 pilares, que o primeiro pilar é sobre toda a parte de gerenciamento emocional, que fala sobre autoconfiança, a própria alta performance emocional, maternidade e carreira. Depois a gente fala sobre adaptabilidade, né, como a gente exerce o pensamento crítico ao nosso favor, inovação, posicionamento estratégico. Depois, sobre liderança protagonista, que é o desenvolvimento de equipes, negociação e influência, autoralidade. E, por último, as relações interpessoais, que é no final do dia a gente acaba negligenciando mais, que é, por exemplo, o networking. Gente, depois de um cargo de gerência, é muito difícil a gente ter uma carreira acelerada se você não tem uma boa rede de networking. Porque são vagas que você já precisa de um endorsement, de um endosso a mais para você ser validada na vaga. Então, é muito importante construir relações de confiança dentro do ambiente de trabalho. E network não é tomar cafezinho, que é esse último pilar. Network é uma troca de serviços e uma parceria contínua com alguém para que essa pessoa possa te ajudar e você possa ajudar essa pessoa. Assim como você também procurar na empresa um sponsor, que são pessoas que estão numa posição mais favorável que você, que te conhecem, que te validam e que possa te ajudar nessa sua carreira, né? Indicação, falando de você, defendendo você. Mas isso só acontece, gente, no momento que a gente dá resultado. Porque tudo isso, não existe networking sem resultado, não existe sponsorship sem resultado, mas existe mulheres que fazem muito resultado, negligenciam nesse último pilar e não conseguem também uma velocidade de carreira necessária. A Todas, para ensinar isso, a gente usa uma metodologia que chama 3Ms, que ela começa muito sobre neurociência. Todos os comportamentos que a gente colocou lá são comportamentos que são aprendidos e aprimorados. Não existe nada que a gente não consiga desenvolver. Por exemplo, a autoconfiança. Você vê os bebezinhos na maternidade, todos têm a mesma autoconfiança, 0, acabaram de nascer. Quem tem mais autoconfiança, menos autoconfiança depois de uma certa idade, depende muito do ambiente que a gente foi criado. E como a gente tem a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade do cérebro de aprender coisas novas, a gente sempre pode melhorar qualquer uma dessas habilidades. E por isso que a gente sempre ancora todo o aprendizado da Todas na neurociência, que é a forma que a gente domina o cérebro. Depois disso, a gente tem a modelagem, que são várias referências de mercado das maiores executivas na América Latina, trazendo como elas fazem isso, e uma metodologia prática, que são exercícios práticos para reforçarem aquelas habilidades. Tá? E os resultados, gente, eles falam exatamente em cima do que a gente comentou, né? Todo mundo que passa, as turmas que passam pela Todas, a Todas sempre tem uma métrica para fazer antes do programa e depois do programa, e a gente sabe que as mulheres aumentam em 96% a autoconfiança, elas melhoram o gerenciamento emocional em 92%, aumentam a capacidade de encarar novos desafios e com isso também se sentem mais seguras, e aumentam
aumenta também a retenção, porque elas se sentem mais orgulhosas e muito mais pertencentes ao ambiente de trabalho. E hoje a Todas é o maior ecossistema de liderança feminina da América Latina, com programas muito focados nesse bem-estar e na estabilidade da mulher dentro do seu crescimento de carreira. São mais de 30 mil carreiras aceleradas em 5 países aqui da América Latina, com um portfólio de clientes e parceiros que a gente tem um orgulho enorme, né? A gente constrói para cada um desses parceiros soluções personalizadas, dependendo do desafio e dependendo do diagnóstico da saúde mental de cada um desses ambientes. E aí, a gente chegando aqui ao fim, a gente quer deixar uma reflexão para vocês. A gente não está aqui falando sobre cumprir NR1, sobre cumprir normas. A gente está falando sobre liderança. E nas palestras também que aconteceram aqui, a maioria das empresas, e essas empresas que estão aqui, várias delas a gente conversou com os expositores que fazem mapeamento psicossocial, falam disso, da importância do líder como transformação. Então, um líder que seja treinado, que tenha essas habilidades bem desenvolvidas, ele faz toda a diferença para a saúde mental da corporação onde ele está. E aí, o nosso convite é: vamos juntas, mulheres, transformar esse ambiente de trabalho que a gente vive hoje, para não precisar ficar daqui muitos anos discutindo de novo a necessidade de uma lei para vir obrigar as empresas a prevenir o adoecimento no mercado. A gente precisa liderar essa transformação e essa liderança, essa transformação vem de nós. Gente, e só eu estou olhando a plateia aqui, só um comentário que é um dado que não tem aqui, e um dado que saiu nessa pesquisa de março que eu fiquei sim, muito feliz. 53% das mulheres falam que foram muito mais apoiadas por mulheres do que homens na carreira. Só 14% das entrevistadas falaram que foram apoiadas por homens. Isso mostra como as mulheres apoiam o crescimento feminino, que toda essa parte de rivalidade, etc., que falam, na verdade, ela não tem um fundamento real. Tanto que, para falar de crescimento feminino, não tem um homem aqui sentado. Só tem mulheres querendo saber sobre como crescer mulheres. E isso é muito reflexo dessa sociedade, de todos os números que a gente mostrou. E a gente queria deixar aqui de presente para vocês vários desses dados e a pesquisa completa, com todos os números, etc., de bem-estar feminino, nesse QR Code, para vocês aprofundarem o conhecimento sobre saúde mental de mulheres no ambiente de trabalho. E é isso, super obrigada. Obrigada.